Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e no vídeo clássico dominical sobre Itaúsa. Sim, vamos falar sobre Itaúsa. Como sempre, durante os períodos que não temos nenhum avanço na parte dos fundamentos, nenhuma grande notícia da companhia, nenhum novo resultado divulgado, a gente utiliza aqui o vídeo dos domingos de manhãzinha junto com o seu café, bom café da manhã para todos, tá? Para falar sobre o cenário macro. E hoje não vai ser diferente. Então, quais serão os assuntos de hoje, pessoal? Eu vou utilizar aqui a carta semanal do resumo econômico da Genial, tá? Sempre falo, pessoal, a partir do mês passado, né? Agosto, Genial, agora parceiraça do canal, escritório nosso oficial aqui do clube, link sempre na descrição, caso você esteja procurando aí um agente autônomo de investimento, um escritório. A gente vai falar sobre aqui o resumo semanal, tem bastante dado. Aí pulamos para a parte mais quantitativa do Ibovespa, para quem investe em longo prazo, não só na Itaúsa, mas está de olho ali no BOVA11, está de olho ali em renda variável. Vamos tirar alguns insights aqui do Market Breadth, link na descrição para você entender sobre esse indicador. Eu gravei um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre o ciclo do Ibovespa, hoje com zoom, né? Porque nós tivemos ali os dois pontos que eu comentei, inclusive o ponto mais íngreme, vamos assim colocar, né? O mais terrível ali para os comprados foi tocado, e foi tocado ali na linha, né, que é o 111.705, a gente vai falar sobre isso, por isso que eu tirei uma foto aqui do zoom do gráfico. E aí a gente vai comentar sobre o principal tema atual, é o que mais está fazendo preço, pessoal, que não é o rabo do cachorro, o Brasil, né, mas sim o cachorro, que é os Estados Unidos. E eu vou trazer para vocês, já tem vídeo no canal falando sobre isso, mas vou fazer uma atualização da minha perspectiva em relação ao Fed Funds Ibovespa e DXY Ibovespa. Pós esse papo macro, a gente cai aqui para um artigo do pessoal da Suno, já falando de Itaúsa. Vamos falar aqui sobre os dividendos da Itaúsa, que eu vou fazer o login aqui no scanner da bolsa, tá? E terminamos com o Valuation PVP, que eu quero chamar a atenção. E aí sim, pessoal, como é que tá o Brunão aqui na parte de alocação da Itaúsa do mês? Quem já é craque, quem já está comigo aqui no canal já sabe o que eu vou falar. Estamos na região de desconto mais uma vez. Passamos uma semaninha por lá, deixamos uma cauda interessante. E esse mês de outubro aqui, então, liberadíssimo as compras em Itaúsa. E eu vou falar também das ordens técnicas ali, limitadas. Certo, pessoal? Sem mais delongas, então, faço pelo disclaimer. Do disclaimer, eu convido a todos a se inscreverem no canal, ativarem as notificações. Pessoal, aqui no Clube dos Dividendos, eu, Bruno Mazzoni, posto 2 vezes por dia. Hoje, domingão, tá? Eu gravo para vocês no sábado, dia 7, mas esse vídeo vai ao ar dia 8, domingão. Hoje serão 3 vídeos, tá? Geralmente eu falo sobre Magalu. Na hora do almoço, de manhã fica com a Itaúsa e à noite eu escolho aí um tema. E vocês que estão mais engajados no canal, pessoal, considerem dar um pulinho lá na comunidade. Tem uma enquete lá sobre o nosso duelo de dividendos da semana. Quem tá ganhando, eu acho que é Klabin versus Irani. Se eu não me engano, é Klabin versus Irani, tá? Então, se vocês quiserem votar, tá lá na nossa comunidade no YouTube. Bom, cenário econômico semanal, pessoal, vamos lá, créditos que o pessoal da Genial, tá? Produção industrial brasileira avança 0,4, frustra um pouquinho, né? A perspectiva que era de 0,5, tá? Mas um avanço, pelo menos. CAGED surpreende, então criação de 220 mil vagas supera as expectativas que era de 173, então o mercado está forte aqui, o mercado está forte nos Estados Unidos, payroll veio bem acima do esperado. Senado autoriza o governo a gastar menos com saúde, tá? Aqui é um papo mais específico ali da parte fiscal, o que é interessante, né, na ótica da Faria Lima. Consultorias do Congresso vem despesas subestimadas, mais um pouquinho aqui de fiscal, então tudo que vem de contração de gasto é positivo para o mercado. Cenário externo, mercado de trabalho nos Estados Unidos, pessoal voando, né? Dados mistos no começo da semana, mas finalizou ali com o principal, que é o payroll da sexta-feira ontem, que foi animal. Dados mistos do mercado de trabalho recomendam cautela por parte do Fed. O dado de payroll, pessoal, foi muito forte, tá? 336 mil vagas, né? A estimativa era por volta ali dos 200 no máximo, tá? Então muita vaga criada. O ISM de serviços, que é um dado mais recente, né? Mostra a expansão do setor de serviços perdeu força. Então dado de trabalho forte, porém de serviços perdendo, contraindo, ou seja, pessoal, na minha opinião, continuo com o mesmo cenário. Os Estados Unidos vão permanecer esfriando por mais tempo, tá? Esfriando em alguns dados, aquecendo em outros, ou seja, não recessão, tá? Não acredito em recessão para os Estados Unidos. Eu acredito muito mais que
o cenário econômico para os Estados Unidos está de desaceleração, mas essa desaceleração tem alguns dados que mostram reaquecimento para o no landing, né? Nem aterrissar vai aguentar sem ter recessão esse Fed Funds de mais de 5% aí. Tá? Então, os Estados Unidos, pessoal, teve dados mistos durante a semana, terminando sexta-feira com um dado de trabalho forte, tá? Bem forte mesmo, bem acima do consenso. Agora, a gente sempre vai ficar tateando o tio Sam durante todo esse último trimestre e o Bruno Mazzoni. Por que tateando? Porque, de novo, tem alguns dados que já estão saindo mostrando a desaceleração um pouco mais forte, um pouco mais fraca, não mais só expansão, só crescimento. Então, todo mundo está na expectativa do quando será a recessão. O fato é que a economia, pessoal, como estudo, como ciência, ela não é exata e ela é péssima em timing. Então, eu acho que isso é um dispêndio da sua energia, da nossa energia, né, psicológica e também, por que não, né, de maneira de como investidor, na ótica do investidor, desnecessária. Ficar preocupado ali com dados econômicos, isso vai gerar volatilidade de curtíssimo prazo. Eu acho mais importante você traçar um cenário e se ater a ele. Tá? O meu cenário é que os Estados Unidos estão num ciclo de arrefecimento econômico, sim, voltando lá para os seus 1,5, 1,7, talvez aí 1,8, 1,9 de crescimento, que é o PIB potencial deles, sem que o fiscal esteja super ligado, como esteve da pandemia para cá, né, 2020, 2021 principalmente. Então, eu acredito que eles vão voltar para aquele patamar. A partir do momento que eles chegarem nesse patamar, o Fed deve começar ali a cortar juros, pelo menos para um patamar neutro e não restritivo como está hoje. Tá? Esse é o meu cenário. O que isso quer dizer? Ainda temos commodities aquecidas, ainda temos crescimento acontecendo no mundo, muito mais o copo meio vazio para a economia, muito mais de olho numa estagflação, se de repente nós tivermos aí commodities subindo por mais tempo, do que uma recessão. Recessão eu acho que eu vou comentar aqui, eu vou tentar traçar, a depender dos dados desse final de ano e começo do ano que vem, março em diante. Tá? Eu acho que ficar torrando aqui o cerebelo, se vai ter recessão, quebradeira ou não, no curtíssimo prazo, pode ser que aconteça sem dúvida nenhuma, mas como alocador de recurso, você vai ficar ali, de repente, com FOMO, né, com medo de perder uma grande oportunidade, e eu não vejo nenhuma grande oportunidade nesse momento de timing, só a oportunidade de você traçar cenários do tipo, poxa, os treasuries americanos estão maravilhosos, você carregar aí dólar mais 5%, dólar mais 5 ponto alguma coisa por cento, tá? E quando o Fed cortar os juros, você largar, né, vender esses bonds, eu acho bem interessante. Tá? Esse é o melhor trade que eu vejo nesse momento. Agora, olhando para a renda variável, eu estou muito mais norteado aí por financeiro e utilidade pública, tá? Do que crescimento de commodities, do que as empresas de tecnologia, por assim ser, porque nós temos esses dados que uma vez mostram o Fed higher for longer, né? Altos, Fed Funds altos por mais tempo, e de repente outros dados mostram que tem recessão. Então, quem não se ferra e não se beneficia tanto nenhum e nem outro, na minha opinião, o setor financeiro aqui do Brasil, por exemplo, que é bem resiliente, bancos, etc. Utilidade pública, de olho na inflação brasileira específica, tá? E em receitas recorrentes. Então, eu estou muito mais conectado aos mercados aí isentos desse macro tão incerto. E aos poucos vou comprando ouro, né? E olhando para a renda fixa americana, sem dúvida nenhuma, como muito atraente, né? Desde 2006 nós não temos uma renda fixa tão interessante. Depois aqui a parte da zona do euro, eu acho que não traz nenhum grande insight para a semana. Pessoal, mais os Estados Unidos ali vão ficar de olho. O Ibovespa teve uma semana difícil e fechou uma sexta-feira maravilhosa, né? Sexta-feira pós-payroll. Então sexta-feira foi um dia bem interessante, pessoal, bem interessante. Semana que vem temos reabertura da China, volta do feriado por lá. Então o Ibovespa está, sim, com duas linhas do Market Breadth em desconto. Tá? Então não é uma hora que eu estaria confortável em abrir vendas para o Ibovespa. As vendas teriam que ser abertas ali entre junho, agosto, tá? Junho, julho, agosto, esses 3 meses. Tá? Agora não, agora eu vejo muito mais o neutrão e parte de desconto. O desconto está maior do que o prêmio, né? Nós não temos a linha vermelha, que é a média de 200 ainda no verde, tá? Mas está arrumando para lá. Portanto, o tempo me parece trazer o Ibovespa com maior desconto, né? A minha grande dúvida, por curtíssimo prazo, acaba sendo o Ibov na parte de commodities, tá? O Ibov na parte de commodities, eu não estou construtivo para Petrobras acima dos 34,84, que é alvo meu, tá? E a Vale vai depender muito de como a China vai vir para esse final de ano, pois
Porém, contudo, entretanto, minério de ferro no final do ano aquece. Tá? Então, também não sou vendedor para Vale, só não sou comprador de Petrobras. Se os bancos vierem junto, performarem bons resultados, eu acredito que vão performar, nós poderemos ter Vale, bancos para cima, tá? A depender de China, e bancos com certeza devem reportar aqui um bom resultado, né? Com certeza não, né? Devem reportar um bom resultado. E aí acho que o patinho feio vai ficar por conta da Petro lateral, né? Não necessariamente em uma tendência de queda, mas estabilizando um pouco, não ultrapassando esses 34,84. Fiz vídeo da Petro recente. Então, o ciclo do Ibovespa, pessoal, aqui é, na minha opinião, né? Essa faixa cinzinha, na minha opinião, é a faixa do cenário verde, tá? Perdeu a faixa cinzinha, eu vou migrar para a amarela, tá? Vou migrar para essa amarela aqui, tá? Não vou achar que a gente vai ter fôlego no curtíssimo prazo para romper máxima histórica. Então é muito importante, pessoal, mas muito importante mesmo, tá? Que esse mês de outubro seja um mês de estabilização da queda de agosto, da neutralidade de setembro, tá? E da queda no começo de outubro. Então é bem importante esse candle tá se formando. Tá? Se possível, se ele tiver um corpo, tá? Fechando assim uma cauda ao longo de toda essa região cinza, que para mim é compradora, tá? Para levar os preços até 125,360. E aí eu digo que bancos devem fazer isso e a Vale não deve prejudicar. Final de ano, uma sazonalidade é positiva para a Vale. Quem é o asterisco? Talvez a Petro, tá? A Petro seja ali uma empresa que não performe tão bem assim nesse fim de ano, tá? Então, esse é o cenário verde. Para quem está olhando para o ciclo monetário brasileiro, faz sentido. Tem argumentação. No último grande ciclo que nós vivemos lá de 14,25 da Dilma, da Selic, nós ficamos ali 2 anos e pouquinho numa chacoalhação danada e aí expandimos com o início dos cortes. Tá? No caso de quem está acreditando copo meio vazio para a economia, o que significa copo meio vazio para a economia, pessoal? Recessão dentre os próximos 3 meses, não digo 6, mas 3 a 4 meses, tá? Aí nós temos que olhar para o ciclo econômico como sendo um detrator de preços para as ações, e aí não tem jeito. A recessão, pessoal, quem se safa somente, tá? Num primeiro momento, ouro e dólar, num segundo momento, ouro, e num segundo/terceiro momento, bonds, né? Títulos, porque vai ter os cortes de juros, e aí o valor de face dos títulos aumentam, se apreciam, tá? Então é bem importante olhar para qual cenário. Isso aqui eu acho mais interessante do que ficar dado a dado, o pessoal se preocupando e perdendo os cabelos aí para tentar definir quando que vai vir uma recessão ou se é que vamos ter um soft landing, o oposto. Tá? Eu acho mais legal você traçar um cenário aqui, pode ser utilizando o Ibovespa, mas óbvio, né? Idiosincrático aí, de maneira idiosincrática para sua carteira. Tá? Ou seja, está no verde, é hora de comprar mais bolsa, né? Você está no último semestre de desconto para uma expansão de preços, de tendência. Está no amarelo, faz sentido você ser bem mais cauteloso nos seus aportes, na intensidade, 50% para renda variável, 50% ainda renda fixa, tá bom, o nosso juro real ainda, tá bacana, manda bala por lá, ouro, né? Você diversifica não só em ações, em renda variável. Então, acho que a depender do seu cenário, fica mais simples e visual utilizar um gráfico, né? Para você decidir, poxa, tô achando que não vamos ter recessão nos próximos 3 a 6 meses, então vou mandar bala, né? Commodities vão se manter aquecidas, vou mandar bala aqui, aportar 80% em renda variável, 20% em renda fixa, 90%, 10%, enfim. Você, utilizando essa maneira operacional de cenário, que você concretiza aí sendo um ou outro, é melhor do que ficar toda semana loucamente ali atrás de dados, né, se atualizando, porque realmente, pessoal, o mercado financeiro tem muita informação, todo assunto momento, né. E aqui é só um praxe grafista, né, pessoal, então nós tocamos todos os pontos meus de desconto, todos os pontos do cenário verde foram tocados dentre agosto, setembro e outubro. Legal, pessoal? Então agora, para mim é muito importante, como eu falei, ver caudas, ver compras, e essa compra tem um primeiro alvo em 125.360 para o IBOV, nave mãe, tá? 125.360. Então eu quero ver sim compras por aqui. Caso a gente, por exemplo, feche o mês de outubro abaixo, tá? Com o corpo abaixo da região cinza, pessoal, aí, Brunão, tecnicamente, tá? Independente do cenário que eu tinha base, tecnicamente eu vou falar que estamos no amarelo e não no verde. Tá? A gente deve vir para a nossa linha de desconto. A linha de desconto do Ibovespa atual está aqui, ó, algo em torno de 102, 195, 102,200. Tá? A gente deve migrar
para lá, infelizmente, né? É uma região muito próxima aí do 106 ao 102. Beleza? Feito isso, papo macro do vídeo de hoje, pessoal, acho importante para todos, né? Então, pô, tenho medo, eu, Bruno, olhando para a correlação de gráficos aqui, né? Correlação nunca é causal, mas eu gosto bastante de estudar e vamos dizer assim, formata o meu operacional. Tá? Fed Funds, que é a Selic americana versus o Ibovespa. Quando o Fed Funds é cortado, e aqui, pessoal, um insight pessoal meu, né? Em países desenvolvidos, no caso, Estados Unidos, em economias desenvolvidas, geralmente quando se corta juros é ruim. Quer dizer que estamos aí próximos de uma desaceleração forte ou já estamos numa recessão. Então, em país desenvolvido, o corte de juros é ruim. Em países, para a economia real, tá? Em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, é melhor dizendo, né? Geralmente é bacana corte de juros. Isso quer dizer que nós estamos aí em um momento interessante para a economia real também. A gente corta juros ali por um bom motivo. Já no país desenvolvido, não. Geralmente o corte de juros é porque commodities estão altas pra caramba ainda. A inflação tá subindo muito. Então, quando eu olho para a Fed Funds subindo, eu geralmente associo isso a um crescimento forte da economia americana, tá? Ou inflação. E essa inflação geralmente é dada por commodities. Então, o Fed Funds subir não assusta ou não assustou o Ibovespa de 1995, até errei aqui, né? É 1995 aqui embaixo também, tá, pessoal? Não assustou o Ibovespa. Então, eu não consigo ter uma correlação, por exemplo, negativa em que Fed Funds sobe e Ibovespa cai. Fed Funds cai e Ibovespa sobe. Não tenho isso. Tá? O Fed Funds, ele mais ou menos aqui teve, na última década, um movimento muito parecido com o Ibovespa. Tirando 2020, que aí bagunçou, porque o Fed Funds aqui já retomou máxima histórica, etc. E o Ibovespa ainda tá brigando em relação a 2021, que é a sua máxima histórica. Mas, olha, os dois gráficos eu não consigo tirar nenhum insight. Então, para você que está de olho para a taxa de juros americana, dizendo, poxa, ela necessariamente vai tirar ali toda a atratividade dos emergentes, não vejo. Se você acredita, por exemplo, em um cenário onde temos alguém crescendo muito, como foi de 2000 a 2008, por exemplo, que foi a China. Ou seja, um cenário que o Fed Funds sobe taxa de juros, mas não bate nas commodities. As commodities continuam aquecidas ou subindo. Então, o que interessa para nós é preço de barril, soja, milho e minério de ferro. Tá? O Fed Funds é uma consequência para combater preço de commodities, muito provavelmente dentro da sua composição, da sua causalidade ali, né? A inflação também é decorrente ali a commodities. A de 2020 para frente, a inflação americana também está conectada ali com o mercado interno, com salários, etc. Mas aqui eu quero só finalizar para vocês esse gráfico dizendo não tenho medo da Fed Funds subindo. Tá? Não é ali, não é esse tipo de correlação que eu busco para dizer, poxa, agora tem que comprar só renda fixa porque o negócio está subindo, né? Não para de subir de 2021 para cá. Eu não vejo isso. Eu tenho mais medo do Fed Funds sendo cortado, pessoal, e esse corte, a gente sempre tem que analisar o porquê, e geralmente esse porquê é recessão, tá? Porque toda vez que o Fed Funds foi cortado, o Ibovespa veio para baixo também. E toda vez no gráfico aqui de 1995 que o Fed Funds foi cortado de maneira cíclica, é recessão. Então 2000, 2008, tá? 2020. Então eu gostaria de ver o Fed Funds, de certa maneira, estável, tá? Na sua base neutra. Tá? Muito próximo ali da inflação americana, que é de 2, um Fed Funds a 2,5, a 2,25, tá? Seria ali o melhor dos mundos, tá? Para nós. Eu não vejo o ciclo de baixa do Fed Funds, pessoal, muito provavelmente, se ele acontecer, vai ser por causa de recessão, vai ser por causa de desaceleração forte da economia. E isso não é bom para as commodities. Ponto final. Certo? Então, não é no Fed Funds que eu vejo a correlação legal, é nesse cara aqui que eu vejo. Que pode ser um resultado de um Fed Funds alto por muito tempo, que é a força do dólar. Tá? Então, o DXY, esse cara sim, é um pepino para mim. Tá? Esse cara tem uma correlação mais bacana para a gente analisar. Quando ele sobe, DXY em cima e Ibovespa embaixo. Quando ele sobe, a gente cai. Quando ele cai, a gente sobe. Tá? Quando ele fica lateral, a gente também fica lateral. Tá? Quando ele volta a subir, a gente cai. Quando ele acha um topo, a gente acha um fundo. Tá? Então, esse cara aqui eu acho mais legal porque ele está mais conectado de maneira mais carnal ali mesmo
com commodities. Então, DXY para cima, commodities para baixo, DXY para cima. Qual foi o único momento que a gente teve ali commodities para cima e DXY para cima, tá? Pós 2020, deu uma bagunçada. E aí o Ibovespa ficou perdidinho, tá? Porque o DXY subiu pra caramba e a gente só não caiu muito porque commodities subiu junto. Seja pela guerra Rússia e Ucrânia, seja porque a recessão atual se deu por queda de oferta, por quebra de cadeia de oferta. Isso gerou inflação de commodities. Então o Brasil, o Ibovespa, performou muito bem durante todo esse rally do dólar. Tá? E agora o dólar está muito parelho ao Ibovespa. Dólar cede, o Ibovespa sobe. Dólar sobe, que é o momento atual, o Ibovespa cai. Então agora está bem correlacionado e me parece que de 2023 para frente nós teremos a volta da normalidade, onde DXY para cima, commodities para baixo. Commodities para cima, DXY para baixo. A gente tende a ter de volta essa correlação. Óbvio, né? Se não tivermos mais nenhum entrave geopolítico, fácil não tá, simples não é, mas se tem algum indicador aqui para eu entender, devo aportar mais ou menos em emergentes, em ações de renda variável aqui no Brasil, é a força do dólar, é o DXY, tá? E não o Fed Funds. Fed Funds eu não teria ali um grande anseio de ficar estudando, de ficar acompanhando onde o Powell vai colocar esses juros ou não. Eu estou muito mais de olho aqui na percepção dentre commodities e DXY, tá? CRB, que é o indicador de commodities, é o index, o índice de commodities, versus o DXY. Esse é o principal, tá? Para mim, que eu vejo para alocar ou não. Pessoal, a Itaúsa caiu nessa semana, e segundo o pessoal da Suno, créditos para o João Vitor, na mínima desde junho. A headline é forte, talvez seja até o título desse vídeo, mas eu ainda considero ser uma oportunidade. Vamos dar uma olhadinha aqui na Itaúsa em relação aos seus dividendos, tá? Que eu quero deixar um insight para vocês da minha percepção aqui de dividendos para 2024, além do preço justo por ação. Tá? Então a Itaúsa hoje está negociando um PL de 6,5, 7, um dividend yield de 7,6. Falei para vocês aqui que ia para casa do 7, está em 7,68. Muito, pessoal, é um dividendo por hora artificial nessa altura, porque nós temos ali as vendas de participação da XP acontecendo, isso gera dividendos, não é tudo que vai para o caixa da companhia, mas o potencial da Itaúsa para aumentar dividendos é a Egea, né? A Egea me parece que cada vez mais aumenta seu potencial de distribuição de dividendos e é uma empresa de utilidade pública, então bem interessante olhar para a Egea ali e o aumento dos dividendos. Preço justo de Graham, pessoal, R$ 15,62, tá? O meu está na casa dos 11 ali para o meu rebalanceamento, já vou falar para vocês, R$ 15,62. E no caso dos dividendos, melhorou, né? Eu acho que esse é o novo patamar, esse é o novo normal da Itaúsa, certo, pessoal? Esse é o novo normal da Itaúsa. Por hora, a XP aqui está corroborando para entre 10 a 15 centavos ano a mais de dividendos, 7 a 14 centavos a mais de dividendos. Tá, então, se você achar que a Egea e a própria CCR agora não vão ser suficientes para cobrir, tá, esse dividendo das vendas das ações da XP, pessoal, você volta ali para Itaúsa entre 30 e 32 centavos, tá, por ano. Eu tô com o copo mais cheio aqui, achando que ela vai manter esses 40 a 45 centavos, 40 a 50 centavos ano. Tá? Já tem provisionado aqui 14 centavos para o ano que vem, datacorte foi esse ano. E esse ano, então, ela fechou, deve fechar, porque os pagamentos devem ser aí de 1 centavinho, 2 centavinhos agora neste ano, não devem rolar pagamentos maiores. Deve fechar nos seus 50 centavos, 52, tá? R$ 8,33, aquele preço teto clássico de quem tá com copo meio cheio, então 50 centavos eu acho legal, 40 centavos também acho bacana. Você especular, vai para R$ 6,70 e ela tá cara. Tá, R$ 8,33 também, tá cara, mas tá próximo, né? Hoje a ação negocia R$ 8,99, tá? Então eu ficaria entre 40, 45 centavos, 50, tá? Para calcular ali o desconto da Itaúsa. Tá? Essa região aí dos 7,50 aos 8,50, então, seria para mim o melhor desconto pensando em dividendos, tá? Acho que a Itaúsa vai manter esse padrão aí dos 40, 45, tá? Mesmo depois que parar de vender as ações da XP ou que finalizar, né? Vender a totalidade das ações da XP. No PVP, pessoal, a Itaúsa está aqui em uma região não cara, né? Então não vejo a Itaúsa cara. Vejo que o Itaú vai performar bem
nesse fim de ano, nesse terceiro tri. As Alpargatas e Dexco não devem performar bem, mas no quarto tri podem melhorar. Podem melhorar. Então, assim, terceiro tri, acho que Itaúzão da massa, tá? Vai performar muito bem. E no quarto tri a gente pode ter as empresas mais frágeis e as mais conectadas com juros performando melhor. Beleza? Na parte técnica, finalizo o vídeo para vocês dizendo, pessoal, estamos de volta, tá? No bolinho ali da reforma da Previdência, que para mim é um desconto. Legal? Foi resistência do pós-2020. Acredito que pós-2022 será suporte. Então foi resistência, 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 máximas dos preços aqui, né? E agora com o rompimento, creio ser suporte, tá? Qual que é o preço teto da Itaúsa? Para você que gosta das análises, o preço teto está em R$ 9,36. Pessoal, ali é preço teto. Tá? O desconto, ele começa em R$ 9,03 e termina em R$ 8,04. Eu tenho ali as ordens limitadas em 8,56, 8,30, 8,21. Quando eu falo desconto, é porque, por exemplo, da semana que vem, que é a semana dos meus aportes, eu vou aportar Itaúsa normalmente. Tá? Tenho minha ordem cadastrada em 8,56, 8,30, 8,21 e vou aportar normalmente porque ela está abaixo do teto e está em desconto. Se possível, até posso alocar um pouquinho a mais da Itaúsa. Certo? Gosto dessa região aqui, não é cenário base que venha para a pandemia, né? Para a região de desconto da pandemia, que foi de 2021 a 2022, que está lá em 7,45, 6,81. Então, meu cenário é aquela pipoca carangueja aqui, nessa faixa de preço, tá? E aí você pode dividir ela aqui em 75%, 50% e 25% em relação à intensidade, vai aumentando a intensidade conforme os preços vão cedendo aí aproximadamente perto dos 8,50 para baixo, tá? Onde eu faço o rebalanceamento, para quem é novo no canal, pessoal, nas regiões verdes, tá? Vou pensar se eu faço em 10,26, mas com certeza aqui nos 10,58, 11,14, 11,39, esses centavos eles vão se alterando de acordo com as datas X, né? Então, sempre vou ajustando aí pós-dividendos. Certo, pessoal? Um ótimo domingo a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.